Quem tem capacidade, quem se desenvolve, seja em que área for, é porque ele conquistou aquilo naquela área. Menino com 5, 6 anos, Mozart, por exemplo, com 6 anos já estava compondo belíssimas composições, que até hoje encantam a humanidade. Os mais sábios dos mestres na música ficam entusiasmados e abismados como podia aquela criança trazer aquelas informações. Claro que foi de outras encarnações. Então nós vimos na televisão, e eu vou abordar isso amanhã no programa, que eu vou apresentar lá mesmo na Foco, eu vou apresentar no programa essa característica do menino. Porque a propósito desse programa em que ele se apresentou, foi um programa que tentou derrubar o Terceira Revelação. E foi o programa que eu respondi a série de programas que eles iam fazer para derrubar o espírita, o meu programa. Eu fiz uma resposta logo no seguinte. Quando ele apresentou, mas falou mesmo o meu nome, o nome do programa, que isso é para acabar mesmo com isso. No programa seguinte, eu dei uma resposta, tem até aí o DVD, quem não tem, tem 4 em 1, porque foram os 4 programas, o que provocou eles a fazerem isso, o deles que fizeram isso, o meu que respondi, e depois o deles desistindo. Que eu coloquei cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Tem aí, um faixa preta até, porque eles, não sei porquê, por acaso ficou num envelopezinho preto. Então o programa faixa preta. Se vocês quiserem depois ver, assistam lá. Foram 4, foi o programa que eu fiz seguinte, acabou com o problema, na moral, na tranquilidade. E eles, para fazerem aquele programa contra o nosso, eles compraram, o pastor comprou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, comprou as 5 obras básicas. E aqui entre nós, que ninguém fale isso, fique só aqui, eu acho que ele está convertido. Quando ele faz as pregações, ele se entusiasma tanto, ele fala sobre a grandeza do universo, porque isso entusiasma mesmo. Fala sobre a grandeza do universo, a grandeza do Criador, a grandeza dos sóis, das galáxias, das distâncias. De repente ele sente que ele não pode estar correndo muito, porque não é um bom negócio para ele. Aí eles voltam para a terrinha e aí termina que Jesus é o Salvador. Aí termina naquela de sempre de Cerca Lourenço. Porque ele sai, deixa eu pegar aqui, eu adoro lidar com isso, porque para mostrar que nós não somos daqui, eu lido com isso aqui, assim, não com menosprezo, mas assim com uma minimização da Terra. Nós não podemos nos achar daqui, nós não somos daqui, nós somos um micróbiozinho se comparados aqui. Mas se compararmos esse planeta com alguns que tem por perto mesmo da gente, fora do sistema solar, esse planeta todo vira um micróbio. O sistema solar todo vira um micróbio. Diante da grandeza, foi até mostrado aqui no telão, numa palestra recente, virou tudo um micróbio. Então imaginem nós aqui. Mas isso eu já mostrei também, que ninguém fique complexado, com complexo de inferioridade. Porque nós aqui, menos que um micróbio, somos mais importantes do que toda essa grandeza material que compõe o universo. Porque nós temos uma ideia a respeito disso tudo. E isso tudo não tem nenhuma ideia a nosso respeito. Olha a grande diferença. Nós somos uma inteligência capaz de interferir nisso tudo. E isso tudo não tem a capacidade de interferir sobre nós, espírito. Pode interferir sobre o corpo, mas sobre o espírito não. Nós somos livres. Nós somos independentes. Então, quando eles crescem mostrando a grandeza, eles se empolgam porque eles são inteligentes. Eles se empolgam e vão, mas quando eles se sentem sem chão, eles voltam correndo para aqui. Porque, veja bem, a teologia deles é de que só existe a terra habitada, só existe um Salvador, que é Jesus Cristo, e estamos conversados. Quem não aceitar isso, inferno eterno, porque temos uma única vida para decidir a situação. Então eu quero, a propósito, comentar, porque eu gostei. Eu não falo com vocês, assistam outros programas, estudem, procurem saber o que pregam outras religiões, para vocês também terem um ponto de referência, para vocês fazerem as suas análises. Vocês podem achar uma doutrina qualquer aí que vocês gostaram, acharam interessante, acharam importante, acharam até que convence mais do que o espiritismo. Não continuem perdendo tempo aqui. Vão para lá. E lá se desenvolvam, sempre com o objetivo de esclarecimento, de aprendizado, de sabedoria e de melhor comportamento. Então, quando a gente fala na pluralidade de mundos habitados, e eu digo para vocês,
assistam todos eles para ver o que todos eles falam sobre tudo. Eu assisto. Por exemplo, essa terça-feira eu estava assisti esse menininho. Falei até para ela, ó, liga aí no canal 20 e vê que belezinha. Um garotinho, mas falando como uma máquina, uma metralhadora. Claro que aquilo ele não aprendeu, não ensinaram para ele. E ele não é filho nem de pastor. Se fosse, estava naquele ambiente já. Mas não, o pai dele, eu consultei hoje lá, o pai dele não é nem pastor. Então, se você colocar reencarnação nisso, e eu vou colocar esse caso como reencarnação, eu vou dizer amanhã que é um pastor velho num corpo novo, no programa justamente deles, que falou tanto contra o nosso, mas que teve que estudar para falar contra o nosso, e eles estão se harmonizando com a gente, com o conhecimento espírita. Eu tenho certeza que aquele pastor não é mais o mesmo, depois que ele tentou, que ele se programou para fazer esse trabalho. Porque ele é inteligente, Ele gosta de física, ele gosta de astronomia, então ele sai daqui, depois ele volta rápido e vem. Não, Jesus, Salvador, a terra habitada. Foi a pergunta que eu fiz para o Leonardo Boff, né, que eu lembro sempre para vocês sentirem como a questão não é de ser teólogo, não é de ser doutor em nada, a questão é de bom senso. É o que eu digo, volta para Deus, vem para Deus, fica no lugar de Deus. Você no lugar de Deus, tendo a intenção de criar seres humanos, você criaria um universo com bilhões de galáxias, com septilhões de estrelas e planetas. Para disso tudo, você tirar esse micróbio aqui, e isso depois de 14 bilhões de anos que você teria feito todo o universo, porque o universo tem 18, isso aqui tem 4. Então, depois de batalhar enchendo esse universo de material, de criação, você, como Deus, teria essa ideia: vou criar a Terra e vou botar na Terra as preciosidades da minha criação. Não é assim, queridos. É tão simples entender que não é assim. Se esse universo onde está a Terra existe há 18 bilhões de anos, 14 bilhões de anos mais do que a própria Terra, se a ideia de Deus em colocar seres inteligentes foi aqui 14 bilhões de anos depois de ter criado tudo, por que não teria sido antes para todo o universo? É claro, vem para o lugar de Deus e vê como é que vocês fariam. Vem para o lugar de Deus e decidam o seguinte: suponhamos que fosse só a Terra habitada, que aqui fosse o propósito de Deus para a inteligência. Então só a Terra. Se ponha no lugar de Deus, vocês todos. Vocês continuariam mandando gente para cá? Ou fariam uma reforma nisso? Claro que fariam uma reforma. Claro que fariam uma reforma. Vocês não continuariam no lugar de Deus botando mais gente aqui. Não dá certo, Senhor. Não dá vontade de falar para ele: Senhor, não dá certo. Olha como é que isso dá. Cada vez pior, não dá certo. Muda um pouco isso. Ele não pode tudo? Pode tudo, não pode? Por que ele não botaria mais um neurônio na cabeça de cada um de nós? Antivírus da maldade. Antivírus da crueldade, da violência, da ambição. Nós não botamos no computador? Os nossos computadores não são protegidos pelo antivírus para que não entre coisa ruim nele e não destrua ele? Nós não temos essa preocupação e não temos a capacidade de criar isso. Porque Deus, Criador de tudo isso, continuaria mandando gente para cá sabendo que isso não está dando certo. Hoje nós somos 6 bilhões e 800 milhões. Ele está criando agora, a cada segundo ele está criando para cá. Ele está criando para cá a luz de uma única vida. Então toda essa humanidade que está aqui, 6 bilhões e 800 milhões, tem menos de 100 anos. Com raras exceções de pessoas que têm mais de 100 anos. Mas no global, nós podemos falar que toda a humanidade tem menos de 100 anos. Então toda essa humanidade foi criada há menos de 100 anos. Há menos de 100 anos, então, ele continua criando a mesma coisa que ele criou há 5, 10 mil anos passados, com os mesmos vírus da violência, da crueldade, da desonestidade, da ambição, da corrupção. Era só botar um antivírus em cada um de nós, continuar criando, mas com potencial de que isso aqui fosse realmente um paraíso. Não é essa a intenção dele? Outra característica que complica e que o Leonardo Boff não me respondeu por isso, porque não pode admitir reencarnação. Vocês, admitindo reencarnação, responderiam a pergunta que eu fiz para ele, e em 6 perguntas, num auditório de 1000 pessoas. Ele deixou a minha por último. Na minha ele falou assim: José Manuel, eu não tenho resposta para a sua pergunta, isso é um mistério de Deus. E a pergunta foi a seguinte: em toda essa criação de Deus, uma inteligência suprema, aliás, qual é a ética dele para todo o universo?
Está falando em ética para nós cuidarmos e sermos honestos aqui, preservar isso aqui. Mas e qual a ética dele? Ao criar isso e todo o universo? Não tem explicação. Disse até que teólogos alemães de alto gabarito acham que Deus ainda não se formou em si. Deus ainda não se resolveu. Que ele ainda está num experimento de criação. O Espiritismo vem ensinar que Deus está resolvido desde toda a eternidade. Deus sempre foi perfeito, supremo, absolutamente. Logo, as regras de Deus não tem que ser modificada por milagre nenhum, porque Deus, sendo sempre perfeito, quando ele fez tudo do jeito que fez, já fez perfeito. Então, as regras de Deus são perfeitas e imutáveis. Quem tem que mudar somos nós. Que à medida que vamos desenvolvendo a inteligência, o conhecimento, nós vamos mudando também o entendimento a respeito das coisas. Então, somos nós que temos que mudar a respeito do entendimento. Vejam, há 200 anos passados, 500 anos passados, se alguém falasse num homem voando. Era louco, né? No entanto, isso é uma coisa tão comum, tão normal. A aviação resolveu o problema. Vejam, há 70, 50 anos passados, se falasse na comunicação global instantânea de um lado do planeta para o outro lado do planeta, com você aqui vendo o outro cidadão lá ou conversando com ele ao vivo. Isso era um absurdo, uma coisa de louco. Quando fizeram o telegrama já foi um choque para a humanidade, o telegrama. Antes era o American Express, né? Aquele tem até o Buffalo Bill, né? Famoso, montava no cavalo e disparava. Viajava 600 quilômetros, 700 quilômetros, atravessava quase os Estados Unidos, né? Da costa leste para a costa oeste, para a Califórnia. Passava naqueles lugares infernais, índio atrás, fera, e ia embora. E trocava de cavalo, ele só trocava de cavalo. Mas parava numa instância já marcada, trocava o cavalo e pau no burro. E a correspondência do lado, que é famoso, ficou famoso o Buffalo Bill, e foi uma realidade nos Estados Unidos. Quando inventaram o telegrama, que passava para sem o cara ir a cavalo, já foi um choque para a humanidade. Agora vejam bem, naquela época falar em internet, que tal, né? Que tal? Era uma coisa absoluta, impensável. Pois muito bem, daqui a 50 anos nós estaremos realizando coisas no planeta impensáveis. É o desenvolvimento da inteligência. E Deus, o Criador, é a suprema inteligência. Já tem tudo isso resolvido. Então, como dizem os teólogos alemães, com todo respeito, Deus não está se resolvendo ainda. Ele já é resolvido, sempre foi resolvido e não tem problema para ele. Então vejam que esses conhecimentos que nós espíritas adquirimos na codificação, guardem bem isso, são claros, simples. Não precisa ser formado em doutorado, em nada. Não precisa ser teólogo, em coisa nenhuma. Nós temos que apenas ter bom senso. E lembro a vocês,